Olá, boa noite. Eu sou o William Taikaraki e da turma IB, e o tema do meu seminário foi o banco de dados David, que é a sigla para Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery. Bom, durante a apresentação do nosso seminário, nós basicamente começamos introduzindo um pouco sobre o desenvolvimento do banco de dados, né, como ele foi criado, etc. A gente passou um pouco do contexto histórico, que foi basicamente durante os anos 2000, depois dos anos 2000, né, no boom tecnológico, que os cientistas eles começaram a gerar muitos dados, listas imensas e muito extensas de genes, e não conseguiam tirar uma tradução didática, uma tradução que possa ser lida de todos esses dados, ou seja, eles não conseguiam interpretar tantos dados e gerar realmente uma análise daqueles dados. Com isso, foi criado pelo LHRI, que é o Laboratório de Imunodeficiência e Retrovirologia Humana, o DAVD, que é basicamente um banco de dados que integra outros milhares de bancos de dados e tem algumas funções de busca e etc. que consegue sintetizar todas essas informações, todos esses dados e dar uma análise bruta, uma análise enxuta, né, e compacta para os cientistas. Bom, tirando isso, a gente também fala um pouco de quem usa, né, de quem usaria o David, que seriam basicamente pesquisadores, cientistas, que são realmente quem trabalha na área e quem usaria essa ferramenta. E nós também falamos um pouco das funções do que o David contém, que seriam basicamente algumas funções de agrupamento, como por exemplo o Function Analysis Clustering, o FAQ, que basicamente faz agrupamentos de palavras repetidas para que não haja meio que uma redundância na análise dos dados, né? O cientista não se sinta cansado de ver tantas vezes a mesma palavra, o que acaba perdendo tempo e eficiência durante a análise dos dados. E a gente também apresentou outras funções sobre esse banco de dados para deixar mais detalhada a apresentação. Assim, a gente apresentou o banco de dados David, que basicamente era um tradutor de dados brutos, integrando vários outros bancos de dados. Bom, sobre os outros temas dos seminários que a gente viu, o que a gente percebeu que eles tinham em comum é que a maioria eram bancos de dados primários que tinham as suas especificidades, porém todos tinham a mesma característica em comum, que era ser meio que algo integrado, ou seja, são bancos de dados, porém eles sempre vão ter relação, vão ter outros bancos de dados inseridos nele, como por exemplo o David, e estão integrados em outros bancos de dados, formando meio que um ecossistema é, generalizado de bancos de dados de proteínas, genes e que engloba várias áreas da bioinformática. E para minha autoavaliação e autoavaliação do grupo, a gente percebeu que basicamente o conteúdo em si nós conseguimos apresentar bem e de forma didática, porém ocorreram algumas falhas, né, na apresentação por conta das nossas características pessoais, como por exemplo timidez, assim, etc, de, sei lá, travar um pouco durante a apresentação ou sentir mais nervoso e acabar esquecendo palavras. Porém, isso a gente já viu, já analisou, e com as apresentações, conforme as apresentações vão ocorrendo e a gente vai ganhando mais experiência, mais similaridade com o tema, os próximos temas também, acreditamos que essa timidez, essa falha, né, tática dos seminários, do nosso grupo em específico, possa ser resolvida. Tirando isso, a gente viu também que as apresentações de slides estavam conforme o tema, conforme as instruções do professor, com não tantos textos, mais tópicos, né, etc.
e mais imagens, uma letra grande, legível e acho que é isso.